Bem-vindos! Hoje o tema é um verdadeiro duelo de gigantes no universo dos dados. Python de um lado, R do outro. A questão é, qual deles leva a melhor? E, mais importante, porquê? É isso que vamos desvendar. Ok, e para percebermos bem esta rivalidade, o nosso plano é simples. Primeiro, vamos entender qual é o grande desafio que estas duas linguagens tentam resolver. A seguir, mergulhamos no arsenal do Python. Depois, damos uma olhada na abordagem super especializada do R. E no fim, vamos colocar os dois lado a lado para ver o que realmente os distingue. Então, vamos a isso. Antes de começarmos a falar de ferramentas e soluções, é fundamental perceber uma coisa: o ponto de partida. E a verdade é que o mundo dos dados é, por natureza, um lugar bem caótico. Pensem nisto. Hoje em dia, tudo gera dados. Tudo. Mas ter uma montanha de informação, bem, isso não significa nada. Informação bruta é só ruído. O verdadeiro desafio, o grande quebra-cabeças, é conseguir transformar todo esse ruído em algo que faça sentido, em conhecimento útil. E o primeiro passo nessa jornada, que muitas vezes é o mais complicado, é o que se chama de data wrangling, ou em bom português, o manuseio dos dados. É basicamente isto que estamos a ver: pegar naquele emaranhado todo caótico de informação, passar por um filtro, por um funil e do outro lado sair com algo limpo, organizado e, finalmente, pronto para ser analisado. Ok, problema entendido. Agora vamos ver o primeiro concorrente neste duelo. Vamos ver como é que uma linguagem que nem sequer foi criada para dados acabou por se tornar uma das maiores potências nesta área. É que o sucesso do Python nisto tudo não aconteceu por acaso. A história tem muito a ver com pessoas como o Wes McKinney. Ele estava frustrado, sabe? Frustrado com as ferramentas que existiam na altura e decidiu criar a sua própria solução. O que ele queria resolver era o chamado problema das duas linguagens. Imaginem só o quão ineficiente era. Os cientistas de dados tinham que usar uma linguagem, tipo R ou SAS, só para testar ideias e fazer a pesquisa. E depois tinham que reescrever tudo de novo numa outra linguagem, como Java ou C++, para conseguir criar uma aplicação que funcionasse no mundo real. Era um desperdício de tempo e esforço. E foi aí que o Python entrou em cena. A grande sacada foi exatamente essa: ser a ponte. Criar um ecossistema onde fosse possível fazer tudo numa única linguagem. Desde a exploração inicial, rápida, dos dados, até à construção de um sistema final, robusto e eficiente, sem ter de mudar de mundo. E como é que o Python faz isso? Bem, a base de tudo, o alicerce, chama-se NumPy. Pensem no NumPy como o motor de um carro de corrida. É o que dá ao Python a capacidade de fazer cálculos matemáticos e numéricos a uma velocidade estonteante. É o que permite lidar com volumes gigantes de dados sem engasgar. Ok, se o NumPy é o motor, então o Pandas, que é construído em cima dele, é todo o resto do carro. É o chassi, o volante, os assentos. É a estrutura que nos permite realmente trabalhar com os dados. É o Pandas que nos dá ferramentas super intuitivas para pegar em dados bagunçados e transformá-los em tabelas limpinhas, organizadas, prontas para usar. É a verdadeira estrela do espetáculo, sem dúvida. Mas de que adianta ter os dados todos organizados se não conseguimos vê-los? Se não conseguimos contar uma história com eles? É aqui que entra o Matplotlib. Esta é a biblioteca que transforma aquelas tabelas de números em gráficos, em visualizações que nos contam histórias. É o que nos permite, literalmente, ver os padrões e as tendências que estavam escondidos ali. Ok, vimos o Python, o generalista que se tornou especialista. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado. Vamos conhecer uma linguagem que não precisou de se adaptar aos dados, porque nasceu, desde o primeiro dia, a pensar neles. E aqui está, talvez, a diferença mais importante de todas. É uma questão de filosofia. Se o Python é como um canivete suíço, super versátil, que faz imensas coisas e, por acaso, é excelente a lidar com dados, o R é mais como um bisturi de um cirurgião. Foi criado por estatísticos para estatísticos, com um único e preciso objetivo: a análise estatística. E isso nota-se no próprio ADN da linguagem. Olhem só para os nomes dos seus componentes mais básicos: vetores, matrizes, data frames. Isto não é jargão de programação genérico, pois não? Não! Esta é a linguagem da matemática, da estatística. A própria forma como o R pensa já é orientada para os dados.
E essa filosofia, claro, reflete-se na forma como se aprende R. A jornada não começa com conceitos gerais de programação, não. Como podemos ver aqui, os primeiros passos são dados diretamente no mundo da análise. Começa-se pelos fundamentos, estatística descritiva, probabilidades, modelos. Entra-se logo a fundo no cerne da questão. Então, o que temos aqui, no fundo, não são apenas duas ferramentas. São duas filosofias, duas maneiras completamente diferentes de encarar e resolver problemas com dados. E este quadro resume tudo na perfeição. De um lado, o Python. A sua origem é a programação geral, a sua força é a integração e a criação de sistemas completos. É o tal canivete suíço. Do outro lado, o R. Nascido da estatística com uma força imbatível na investigação académica e na modelação estatística. É um instrumento de precisão. Duas origens, duas forças, duas filosofias. A grande questão que fica é, então, qual deles é o melhor? Qual caminho escolher? Bem, a resposta, como em quase tudo na vida, é depende. Depende do destino. Se o objetivo é construir um produto, integrar a análise de dados numa aplicação maior, a versatilidade do Python geralmente leva a melhor. Agora, se o foco for em investigação pura, a análise estatística profunda, a exploração académica, aí a especialização do R muitas vezes fala mais alto. E isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. No mundo onde os problemas de dados são cada vez mais complexos, será que um destes caminhos vai acabar por vencer o outro? Ou será que o verdadeiro futuro pertence a quem consegue caminhar nos dois, aproveitando o melhor de cada um?